Meus amigos, notícia importante que vem de Brasília. Especialistas em direito que acompanham o dia a dia de Brasília já estão afirmando. A votação da suspeição do Sérgio Moro, que ia ser a primeira votação quando eles voltassem em sessão plenária, eles não estavam querendo fazer a votação virtual como eles estão fazendo agora. Eles queriam passar a pandemia, reunir em sessão plenária e votar. Pode ser antecipada. Eles podem votar a suspeição do Sérgio Moro antes de acabar a quarentena. Eles fazem a votação virtual. Eles não queriam fazer, mas eles vão fazer e vão votar logo. O Lula pode recuperar os direitos políticos antes do que a gente pensa. Vou explicar com calma para você, tá bom? Se for sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Nós estamos aqui todos os dias. Você pode vir todos os dias que tem vídeo novo para você ver. Todas as noites tem uma live às 19 horas. Então venha para participar que você vai gostar. Pode vir hoje aqui, 19 horas, tem uma live, você é convidado. E eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Você dá um clique, você se inscreve no canal, ajuda demais a gente produzir o nosso trabalho, tá bom? Se você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99 por mês, mas aí já é a seu critério, tá bom? Se inscreve aí no canal. Olha, qual que é o cenário? O Lula tinha entrado com um pedido de suspeição do Sérgio Moro. Às vezes as pessoas não sabem direito o que é suspeição, não custa a gente explicar. O Lula está dizendo o seguinte: esse juiz que estava me julgando, o Sérgio Moro, ele não poderia me julgar, porque ele tinha motivos pessoais para me condenar. Ele já me pré-julgou, já me pré-condenou, porque ele não gosta de mim. Ele tinha motivos pessoais, então ele não é uma pessoa isenta para me julgar. E essa votação já tinha começado em 2018, no final de 2018. 5 votos, porque estava na segunda turma do STF, são 5 ministros que votam, é Gilmar Mendes, Lewandowski, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Fachin. Desses 5 votos, se 3 votassem a favor do Lula, dando a suspeição do Sérgio Moro, considerando o Sérgio Moro suspeito, tudo que ele decidiu perde a validade. Então a condenação em segunda instância, a condenação em primeira instância, tudo isso desaparece, o Lula volta a ser ficha limpa e os processos têm que voltar lá, para antes do primeiro julgamento. Esse era o cenário. No final de 2018 começou a votação, chegou no Fachin, ele votou a favor do Sérgio Moro. Chegou a Carmen Lúcia, votou a favor do Sérgio Moro. 2 votos para o Sérgio Moro. Aí chegou a vez do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes falou o seguinte: eu vou pedir vistas. O que é pedir vistas? Pedir vistas é assim: olha, eu quero dar uma lida melhor nisso aqui para tirar alguma dúvida. Quando eu ler, eu coloco em votação de novo. Então, quando a pessoa pede vistas, a bola do jogo está com ela. Ela coloca em votação quando ela achar que deve, não tem prazo, não tem data. E ele deixou o barco correr porque esse pedido de vistas foi estratégico. Bolsonaro tinha acabado de vencer a eleição. Então o Brasil estava naquele radicalismo, estava acentuada a situação, sabe, direita e esquerda. Soltar o Lula no meio daquela situação ia dar problema. Era melhor esperar esfriar um pouquinho, deixa passar um pouco, porque acabou de vencer, deixa ele tomar posse, deixa o pessoal esfriar um pouco, aí a gente termina a votação. E ele deixou passar. Só que aí o Celso de Mello, que é um dos 5 votos, precisou fazer uma cirurgia. E aí como é que a gente vai votar em 4? Porque 2, Fachin e a Carmen Lúcia, tinha votado para o Sérgio Moro. Pela tendência natural, o Gilmar Mendes e o Lewandowski iriam votar pelo Lula. Ia empatar 2-2. Ia faltar o voto do Celso de Mello, que estava afastado da licença médica. Aí vamos esperar o Celso de Mello voltar. Ele voltou, coronavírus. Agora eles não estão se reunindo mais em plenário, eles estão fazendo só sessão virtual e eles não queriam jogar isso por sessão virtual, eles queriam julgar no plenário. Faltam 3 votos, a bola está com o Gilmar Mendes. Por que agora eles mudaram de entendimento? Eles não vão mais esperar acabar a pandemia, vão votar antes. Porque teve o vídeo da reunião do dia 22 de abril, reunião ministerial, e aquelas acusações do Sérgio Moro. O Sérgio Moro falando que o Bolsonaro
pressionou ele para demitir o superintendente da Polícia Federal, pressionou para demitir o Valeixo e disse que ameaçaria até o próprio Sérgio Moro de demissão, porque ele queria demitir todo mundo para mudar a superintendência do Rio, porque ele queria ficar com a Polícia Federal na mão dele. Disse que tinha as provas. As provas que ele apresentou foram conversas de WhatsApp e a tal da gravação da reunião. A gravação da reunião foi chocante, porque a gente viu pessoas destemperadas, pessoas que não têm postura, pessoas que falaram muito palavrão, né? O Weintraub, a Damares falando em prender governador, o Salles querendo destruir a Amazônia, aproveitar a pandemia, que ninguém ia estar prestando atenção para destruir a Amazônia, Bolsonaro xingando todo mundo. Mas cadê a prova que o Sérgio Moro falou? Você entende? Do ponto de vista de atacar a popularidade do Bolsonaro, de esfregar na cara de todo mundo quem ele é, isso teve. Mas a prova especificamente falando que o Moro falou que tinha a prova do Bolsonaro pressionando ele para demitir, a tal da prova não apareceu. Porque é diferente. A gente viu o Bolsonaro falar que ia demitir, se precisasse demitiria até o próprio Sérgio Moro. Tá isso lá na gravação. Mas isso é prova? Pensa bem, eu vou te dar um exemplo. Apareceu um corpo aqui, ó. Apareceu um corpo, alguém morreu. E aí aparece uma gravação minha falando assim: eu quero matar aquele cara, um dia eu mato aquele cara. Essa gravação, por si só, é prova de que eu matei aquele cara? É uma prova de que eu teria motivos, que eu um dia já tive essa intenção, mas não se sabe se só eu tinha motivo, não se sabe se eu agi sozinho, não se sabe se eu realmente matei ou não, se eu falei aquilo da boca para fora e nunca mais toquei no assunto. Simples fato de você ter falado numa gravação não é prova de que você realmente executou o ato. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que às vezes pra gente que é leigo, é a mesma coisa. Você fala, não, mas se ele falou e depois a troca aconteceu, é claro que foi ele. Pra gente que é leigo, isso é meio óbvio, mas pra quem é do direito, eles precisam de uma prova assim que não deixe a menor dúvida que não foi qualquer outra coisa, que foi exatamente o que ele está falando. E desse ponto de vista, não tinha prova lá. Tinha ele falando que ia fazer e depois tinha um ato, mas será que tem a relação? Pensa no exemplo que eu te falei. Se tem um corpo lá e uma gravação minha falando que eu ia matar o cara, só porque tem essa gravação, isso é prova de que eu matei? Não é prova, você entende? É esse que é o detalhe. Então tá meio escancarado como que o Moro age. O Moro fala, isso aconteceu, vamos ver onde é que está a prova. Vê lá na reunião que tem prova. Vê aqui no meu celular que tem prova. Não é que ele apresenta a prova. Ele meio que chuta e deixa as pessoas, ó, procura a prova aí, vai que tem, vai que tem. E se você vai procurar, muitas vezes não tem. Que é o que o Lula falava. O Sérgio Moro não olha de maneira objetiva, de maneira técnica. Ele julga conforme a cabeça dele, não conforme o que diz a lei. Para os juristas, veja bem, a opinião de leigo a gente sabe qual é. A gente viu o Bolsonaro falando e a gente viu os atos. Para nós, é claro que uma coisa tem relação com a outra, mas para um jurista que tem uma decisão técnica para tomar, ali não tinha exatamente prova. Então está começando a ficar muito escancarado como que o Sérgio Moro agia. Ele simplesmente já tinha a tese na cabeça dele e depois ele dava um jeito de achar umas provas que confirmassem o que estava na cabeça dele. Mas uma investigação isenta tem que ser feita assim. Tá, quais são os fatos? Olha para os fatos. O que você vê aqui? Você viu prova aqui? Não. Então você tem que inocentar. O Sérgio Moro não fazia assim. Ele já tinha a tese aqui, ó. Lula é culpado. Desse monte de coisa que eu tenho aqui, o que eu posso pensar que confirma para mim que o Lula é culpado? E ele pensava o que ele queria e pronto, condenava. Por causa disso, os ministros do STF querem aproveitar esse momento em que, juridicamente falando, o Moro está um pouco enfraquecido. Apesar da reunião ter sido destrutiva para o Bolsonaro, mas do ponto de vista jurídico, não pensa como a gente, como leigo, pensa como jurista. O Moro disse que tinha uma prova ali, ele é juiz, ele tem que saber o que é uma prova, e não tinha uma prova ali. Ali tinha uma conversa, tinha uma intenção. Vou te dar um outro exemplo se você ainda não se convenceu. Tá passando uma pessoa ali. Aí eu tô com um punhal e eu vou matar a pessoa. Alguém segura a minha mão. Que crime eu cometi? Você entende como as coisas são difíceis? Alguém tá querendo quebrar o vidro de um carro para roubar uma bolsa que tá lá dentro.
Eu vou jogar uma pedra, alguém me segura. Que crime que eu cometi? Se você não concretizou o ato, se você não completou, você não chegou a cometer o crime. Tudo diz que você ia fazer. Tudo indica que você faria. Mas cadê que você fez? Você não completou. Então você simplesmente falar que aconteceu e você ter a coisa feita lá, não necessariamente passou por aqui. Você entende? Juridicamente, não pensa agora como leigo, tenta pensar como técnico. Você viu um fato e você viu uma intenção. Quer dizer então que essa intenção provocou aquilo ali necessariamente, obrigatoriamente, para um jurista técnico? Não. E o Moro, sendo juiz, ele tem que saber que não é assim que se trabalha. Então, para os juristas, é meio complicado ver o Sérgio Moro falando, ali tem uma prova, você vai lá e não acha. Porque ele tem que saber o que é uma prova. Então agora, animaram o ânimo e falaram, vamos aproveitar, vamos dar logo a suspeição do Sérgio Moro. Porque agora a gente está vendo assim como que ele age. Vamos aproveitar esse momento. E a ideia agora vai ser essa. Eles vão antecipar, mesmo antes de acabar a pandemia, não precisa mais fazer em sessão plenária, eles vão fazer logo. Vão aproveitar esse momento para já coloca o Lula para fora, já devolve os direitos políticos para ele, porque o Lula, para falar a verdade, ele nem está com pressa, viu? As pessoas têm mais pressa de saber da suspeição do Sérgio Moro do que o próprio Lula, porque como o Lula está pensando em 2022, quanto mais para frente for, melhor para ele, porque como o processo volta lá para o começo, você teria que julgar de novo, um juiz isento não vai condenar, mas que condenasse em primeira instância. Condenar em segunda instância não daria tempo até 2022. Então Lula não está com pressa. Quanto antes você julga, antes volta para o começo, antes o processo já pode começar a andar de novo. Então ele preferiria até que fosse mais para frente. Mas quem é técnico, quem é jurista, viu um juiz que falou que ali tinha uma prova. E não tinha prova, tinha indícios. Tinha possibilidades, não prova. Tinha possibilidades. Possivelmente é. O que você vê ali na fita é que possivelmente é, mas você não tem uma prova que fale assim, ó, definitivamente aconteceu. Então eles querem aproveitar esse momento para julgar, põe logo em votação essa suspeição do Sérgio Moro, o Gilmar Mendes vai votar a favor do Lula, o Lewandowski vai votar a favor do Lula e o Celso de Mello vai votar a favor do Lula. Vai terminar 3-2. Até dizem, a Carmen Lúcia, que votou pelo Sérgio Moro, ela pode até mudar o voto dela e ser 4-1. Então eles estão querendo votar agora, não vão esperar passar pandemia, porcaria nenhuma, vão votar logo e que se dane, eles estão botando para andar. A verdade é essa, eles estão botando para andar, porque se eles começarem a esperar, Bolsonaro é meio doido, eles já sabem que o Bolsonaro não tem juízo, que ele não pensa nas consequências, ele pode começar a querer fazer coisa mais grave. Então vamos aproveitar, o que a gente puder fazer, vamos fazer agora, vamos fazer o quanto antes e vamos para cima. Se você ficar esperando, você pode ter que reagir quando já estiver aqui. Não, então vamos nós. Vamos botar o Lula para correr, vamos ver se a gente imprensa logo o Bolsonaro, se a gente para esse cara de uma vez e não vamos ficar dando sopa para azar. Então a ideia é essa agora. Eles podem antecipar o julgamento da suspeição do Sérgio Moro, fazer logo esse julgamento, devolver logo os direitos políticos do Lula, ir para cima do Bolsonaro, fazer tudo o mais rápido possível. Vamos resolver essas pendências, porque Bolsonaro está criando muita asa. Essa é a intenção no momento. Tá bom? Então a suspeição do Sérgio Moro pode ser votada antes do que a gente pensa, antes do final da pandemia, e já pode devolver os direitos políticos para o Lula. Vamos aguardar. Mas a notícia é boa, não é? Deixa aqui no comentário o que você acha. O que você acha disso? Antecipa ou espera acabar a pandemia? O entendimento anterior é que tinha que esperar passar para não fazer votação virtual. Vamos fazer lá no plenário. Mas eles estão querendo adiantar e fazer logo. O que você acha? Diz para mim. Tá bom? Agora no final do vídeo eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você também quiser ajudar no Apoia-se, o link está na descrição do vídeo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui.